Eu nunca acreditei no Bigfoot até o dia em que um deles me encontrou amarrado a um pinheiro nas profundezas da Pisgah National Forest e salvou minha vida da maneira mais extraordinária que se pode imaginar. E o que se desenrolou nas horas seguintes me ensinou que a sabedoria e a bondade não são características exclusivas da humanidade. Deixe-me contar esta história desde o início, porque mesmo agora, 32 anos depois, ainda me pego questionando se tudo realmente aconteceu. Meu nome é Margaret Crawford, embora todos sempre me chamem de Maggie, e em 1993 eu tinha 42 anos e trabalhava como guarda florestal para o Serviço Florestal dos Waffiesville nas montanhas do oeste da North Carolina. Naquela época, eu já estava no Serviço Florestal há 16 anos, tendo começado logo após minha dispensa do Exército em 1977, onde servi como uma das primeiras mulheres em uma função de apoio em combate. Era uma vida boa, talvez a melhor vida que eu poderia ter imaginado para mim. Eu passava meus dias vagando por algumas das paisagens selvagens mais deslumbrantes a leste do Mississippi, ajudando trilheiros e campistas, monitorando populações de animais selvagens, mantendo sistemas de trilhas e, ocasionalmente, resgatando pessoas que se metiam em situações perigosas em áreas remotas. Eu morava em uma pequena cabana nos arredores da cidade de Brevard, North Carolina, com uma população de cerca de 5.000 almas, aninhada sob as sombras das Blue Ridge Mountains, com a Looking Glass Rock visível em manhãs claras. A cabana vinha com o meu cargo e era modesta, mas perfeitamente confortável, com 2 quartos, uma lareira de pedra que estalava calorosamente nas noites frias da montanha e uma varanda que contornava a casa, oferecendo vistas espetaculares da floresta de folhosas ao redor, que explodia em cores impossíveis a cada outono. Eu fui casado uma vez, no final dos meus 20 anos, mas David e eu nos divorciamos em 1987, depois que ele decidiu que não aguentava mais o isolamento da vida na floresta e as exigências de ser casado com uma mulher que preferia dormir sob as estrelas a frequentar coquetéis em Asheville. Nossa filha Rebecca tinha 15 anos em 1993 e morava com o pai em Charlotte, onde ele trabalhava como contador para uma empresa têxtil. Eu a via durante as férias escolares e em alguns fins de semana, embora a viagem de 3 horas por estradas sinuosas da montanha dificultasse visitas regulares. David já havia se casado novamente, com uma mulher chamada Patrícia, de quem eu tentava não guardar ressentimento, mesmo que Rebecca parecesse gostar genuinamente dela. O verão de 1993 foi excepcionalmente quente e opressivamente úmido, o tipo de verão que os mais velhos em Brevard diziam que os lembrava de suas infâncias, antes que o ar-condicionado mudasse a forma como as pessoas viviam no sul. Lembro-me claramente daquele verão porque estávamos em alerta constante para incêndios florestais. As condições eram perfeitas para um incêndio catastrófico, e todos os guardas florestais da Pisgah National Forest estavam fazendo horas extras para monitorar fogueiras, verificar licenças e educar o fluxo interminável de turistas de verão sobre segurança contra incêndios. O noticiário naquele verão era dominado pela grande enchente que devastava o centro-oeste, com o rio Mississippi causando destruição em vários estados. Enquanto isso, nós, nos Apalaches do Sul, lidávamos com a seca e temperaturas que regularmente subiam para mais de 35 graus, com uma umidade que deixava o ar denso como sopa. Eu dirigia uma Ford Bronco 1990, verde do Serviço Florestal, com o logotipo oficial estampado em ambas as portas. Ela era equipada com um rádio CB, um kit completo de primeiros socorros, suprimentos de emergência para qualquer situação e tudo o que eu poderia precisar para patrulhas em áreas remotas. Eu também carregava um rádio portátil da Motorola para comunicação com nossa estação principal, embora a recepção fosse instável nos vales profundos e no terreno montanhoso íngreme que caracterizavam nosso distrito. A manhã de 19 de agosto de 1993, uma quinta-feira que mudaria toda a trajetória do meu entendimento sobre o mundo, começou como qualquer outro dia de trabalho de verão.
Saí da minha cabana às 6 da manhã, seguindo para o norte na estrada florestal 276 em direção a Shining Rock Wilderness, para verificar algumas áreas de acampamento populares que vinham gerando reclamações de outros visitantes. O rádio da minha Bronco estava tocando enquanto eu dirigia pela floresta enevoada da manhã. E lembro-me de ouvir aquela música do Tag Team, aquela sobre pular, que era impossível de escapar naquele verão, seguida por algo do Garth Brooks, que eu já tinha ouvido tantas vezes que poderia ter cantado junto se estivesse com vontade de cantar. O ar da manhã já estava quente e pegajoso, prometendo outro dia brutal. Por volta das 8h30, parei no início de uma trilha onde havia recebido vários relatos de atividade de acampamento ilegal. Aparentemente as pessoas estavam ficando bem além do limite de 14 dias e haviam construído fogueiras não autorizadas que violavam os regulamentos da área selvagem. Vários trilheiros que faziam caminhadas de um dia haviam reclamado do comportamento agressivo dos campistas e da bagunça geral que eles haviam criado no que deveria ser uma natureza intocada. Meu trabalho era simples: verificar a situação, documentar quaisquer violações com fotografias e anotações e emitir advertências ou multas, dependendo da gravidade do que eu encontrasse. Estacionei a Bronco no pequeno estacionamento de cascalho e peguei meu equipamento na parte de trás: prancheta com formulários de multa, câmera para documentação, meu rádio portátil e uma garrafa de água. O início da trilha estava quase vazio, exceto por uma caminhonete Nissan 1984 toda batida, com placas da Flórida, a pintura desbotada e a caçamba cheia do que parecia ser equipamento de acampamento coberto por uma lona azul esfarrapada. Anotei cuidadosamente o número da placa no meu diário de bordo e subi a trilha. A caminhada até a área de acampamento relatada era de cerca de 4 quilômetros, subindo constantemente por uma bela floresta antiga. As árvores de folha caduca dos Apalaches estavam em sua plena glória de verão. Carvalhos, bordos e tulipeiros criando um dossel denso que filtrava a luz do sol em padrões mutáveis no chão da floresta. Bosques de rododendros margeavam a trilha em alguns lugares, suas flores já murchas há muito tempo, mas suas folhas brilhantes ainda fornecendo uma cobertura densa. Eu havia percorrido essa trilha centenas de vezes em meus anos como guarda florestal e conhecia cada curva, cada travessia de riacho, cada local onde os ursos gostavam de procurar por frutas. A floresta parecia familiar e segura, embora eu logo aprenderia quão rapidamente essa ilusão de segurança poderia se despedaçar. Quando cheguei à área de acampamento, uma pequena clareira ao lado de um riacho de montanha que estava com o nível baixo devido à seca, encontrei-a ocupada, mas aparentemente abandonada no momento. Havia 2 barracas montadas de qualquer jeito, suas coberturas de chuva manchadas e remendadas, múltiplas fogueiras que claramente violavam os regulamentos sobre a construção de fogo em áreas selvagens, lixo espalhado descuidadamente pelo acampamento e sinais óbvios de que as pessoas estavam estabelecidas ali há semanas, em vez dos dias permitidos. Latas de cerveja vazias formavam uma pequena pirâmide perto de uma das barracas. Recipientes de comida haviam sido deixados abertos, o que atrairia ursos e outros animais selvagens. O estado geral do acampamento sugeria pessoas que não tinham respeito pela natureza que estavam ocupando. Comecei a documentar as violações com minha câmera, uma confiável Pentax K1000 que eu tinha desde os meus tempos no exército. Fotografei as fogueiras não autorizadas com suas pedras chamuscadas retiradas do leito do riacho, o armazenamento inadequado de alimentos que era essencialmente um convite para encontros com ursos, o lixo espalhado e a bagunça geral que ofendia tudo em que eu acreditava sobre como as pessoas deveriam tratar os lugares selvagens. Eu planejava esperar os campistas voltarem para poder emitir as multas e explicar os procedimentos corretos de acampamento, educando-os sobre por que essas regras existiam. Foi quando ouvi vozes se aproximando de algum lugar rio acima. 2 mulheres pelo som, falando alto e rindo daquela maneira descuidada que sugeria que haviam estado bebendo. Elas apareceram um momento depois, ambas parecendo ter por volta dos 35 anos, vestindo roupas sujas que um dia poderiam ter sido coloridas,
mas agora estavam manchadas com fuligem de fogueira e sujeira encardida. Uma era alta e magra, com cabelos loiros e escorridos presos em um rabo de cavalo bagunçado. A outra, mais baixa e mais corpulenta, com uma bandana vermelha amarrada na testa. Elas carregavam varas de pesca e um cordão com 3 pequenas trutas que me pareceram pequenas demais. Elas pararam abruptamente quando me viram em pé no acampamento delas, meu uniforme me marcando claramente como um problema oficial. "Bom dia", eu disse, mantendo meu tom amigável, mas profissional, como havia sido treinada. "Sou a guarda florestal Crawford, do Serviço Florestal. Preciso falar com vocês sobre algumas violações aqui no seu acampamento." A mulher mais alta, a do rabo de cavalo, imediatamente se tornou hostil. Seus olhos se estreitaram e sua postura mudou para algo defensivo e agressivo ao mesmo tempo. "Não estamos fazendo nada de errado", disse ela, sua voz carregando um sotaque rural distinto da Flórida. "Temos todo o direito de acampar aqui em terras públicas." "Vocês têm o direito de acampar aqui", expliquei pacientemente, tirando meu bloco de multas do bolso de trás. "No entanto, existem regulamentos que governam como o acampamento deve ser conduzido. Vocês excederam o limite de 14 dias por uma margem considerável, com base no estado deste acampamento. Vocês construíram fogueiras não autorizadas em uma área selvagem onde tal construção é proibida. Sua comida não está armazenada adequadamente, o que cria condições perigosas tanto para vocês quanto para a vida selvagem. Vou ter que emitir multas e exigir que vocês desmontem o acampamento e saiam hoje." "Mas nem ferrando que você vai", disse a outra mulher, a da bandana. Ela deu um passo à frente e notei pela primeira vez que ela tinha uma faca de caça na bainha em seu cinto, o que não era incomum para campistas, mas que de repente pareceu mais sinistro dada sua postura agressiva. "Não vamos pagar multa nenhuma e definitivamente não vamos embora só porque uma guarda florestal mulherzinha nos mandou. Eu já tinha lidado com campistas confrontadores antes. Mais vezes do que podia contar em 16 anos de serviço. Geralmente, manter uma postura calma e explicar as regras claramente era o suficiente para acalmar as situações. As pessoas podiam resmungar, mas geralmente cumpriam as ordens assim que entendiam que os regulamentos existiam por boas razões e que as multas acarretavam penalidades reais. "Entendo que vocês estão frustradas", eu disse, usando minha voz mais razoável. "Mas esses regulamentos existem para a segurança de todos e para proteger a floresta que pertence a todos os americanos. O perigo de incêndio agora é extremo. Não temos chuva significativa há semanas, e uma faísca descuidada pode destruir milhares de acres. Não me importo com seus regulamentos." Interrompeu a mulher alta, aproximando-se. Eu podia sentir o cheiro de álcool em seu hálito agora, cerveja velha e algo mais forte por baixo. Havia algo selvagem em seus olhos, algo imprevisível que me deixou profundamente inquieta. "Você vai dar meia volta e descer essa trilha. Vai esquecer que nos viu aqui. Vai fingir que essa visitinha nunca aconteceu." "Não posso fazer isso", eu disse, e minha mão se moveu instintivamente em direção ao rádio no meu cinto. "Sou obrigada a documentar e resolver as violações. Este é o meu trabalho." A mulher mais baixa se moveu com uma velocidade surpreendente, agarrando meu pulso antes que eu pudesse acionar o rádio. "Nem pense em chamar reforços." Ela rosnou, seu aperto surpreendentemente poderoso. O que aconteceu em seguida foi um borrão de violência e confusão. Houve uma breve luta durante a qual tentei me afastar. Tentei ativar meu rádio, tentei gritar por ajuda, mesmo sabendo que não havia ninguém ao alcance da voz. Mas as duas mulheres eram mais jovens e mais fortes do que eu, alimentadas por qualquer combinação de álcool e desespero que as impulsionava. A mais alta pegou meu rádio e o espatifou contra uma rocha, a carcaça de plástico se quebrando em pedaços inúteis. Elas me empurraram para trás e eu tropecei em uma raiz exposta, caindo com força de costas. O impacto me deixou sem ar. Antes que eu pudesse me recuperar o suficiente para levantar,
Elas estavam sobre mim, prendendo meus braços. Senti uma corda de nylon áspera que deviam ter em seu acampamento, sendo enrolada em meus pulsos. Meu treinamento me dizia para continuar lutando, para nunca deixar um agressor te imobilizar, porque tudo se torna exponencialmente mais difícil uma vez que você está amarrado. Mas com as duas trabalhando juntas e o elemento surpresa lhes dando a vantagem, não consegui me libertar. O que vocês estão fazendo? Exigi, tentando projetar autoridade apesar do medo que começava a apertar meu peito. Isso é agressão a um oficial federal. Vocês estão tornando esta situação imensuravelmente pior para si mesmas. As penalidades para o que estão fazendo agora são severas. Cala a boca, rosnou a mulher mais baixa, puxando a corda mais apertada em meus pulsos, até que senti as fibras cortando minha pele. Elas me arrastaram pela clareira até um grande pinheiro perto da borda do acampamento e começaram a me prender ao tronco. Lutei com todas as minhas forças, mas com minhas mãos já amarradas e as duas trabalhando em coordenação praticada, não consegui impedi-las de enrolar a corda em volta do meu peito e torso, me amarrando firmemente à árvore. Elas amarraram meus tornozelos para garantir, deixando-me completamente imobilizada e vulnerável. Escutem-me, eu disse, forçando minha voz a permanecer firme, mesmo com o pânico ameaçando sobrepujar minha compostura profissional. As pessoas sabem onde estou. Quando eu não me reportar no horário, eles enviarão alguém para investigar. Meu veículo está estacionado no início da trilha. Vocês precisam parar com isso agora mesmo, antes que piorem as coisas. A mulher alta tirou uma bandana imunda do bolso, amassou-a em uma bola e a enfiou na minha boca antes que eu pudesse fechar a mandíbula. Ela amarrou outro pedaço de tecido em volta da minha cabeça para manter a mordaça no lugar. Precisamos de tempo para arrumar tudo e sumir, disse ela, verificando os nós uma última vez para garantir que eu estava bem presa. Quando alguém te encontrar aqui, já estaremos longe, provavelmente na metade do caminho para o Tennessee. E ei, pelo menos não te machucamos de verdade. Isso deve contar para alguma coisa quando você finalmente se soltar. Isso é loucura, disse a mulher mais baixa, e pude ver o nervosismo rompendo sua agressividade anterior agora que a adrenalina começava a diminuir. Estamos apenas nos afundando mais. Talvez devêssemos simplesmente ir embora, interrompeu a outra mulher. Juntar nossas coisas e ir agora mesmo, antes que mais alguém apareça naquela trilha. Elas começaram a desmontar freneticamente o acampamento, enfiando equipamentos em mochilas, chutando terra sobre as fogueiras, em uma tentativa meia-boca de esconder as evidências, socando suas barracas em sacos de compressão, sem se preocupar em dobrá-las direito. Todo o processo levou talvez 20 ou 25 minutos, enquanto eu observava, impotente, incapaz de me mover ou pedir ajuda. Então elas se foram, desaparecendo pela trilha em direção ao estacionamento, deixando-me amarrada à árvore sem nenhuma maneira de me libertar ou chamar por socorro. Lutei contra as cordas com determinação renovada, assim que elas sumiram de vista, tentando todas as técnicas que lembrava do meu treinamento no exército para escapar de amarras. Tentei soltar os nós que prendiam meus pulsos, torci meu corpo contra a corda em volta do meu torso, flexionei minhas pernas contra as amarras em meus tornozelos. Mas elas haviam feito um trabalho minucioso, provavelmente experientes em prender coisas de quaisquer atividades criminosas em que estivessem envolvidas. A bandana enfiada na minha boca dificultava a respiração e eu tive que me concentrar em permanecer calma para evitar hiperventilar. Forcei-me a pensar racionalmente, apesar das circunstâncias. Thomas, o despachante na estação principal em Brevard, esperaria que eu me reportasse dentro de algumas horas. Quando eu não fizesse contato, ele tentaria me alcançar pelo rádio. Quando isso falhasse, ele enviaria alguém para investigar. Minha Bronco estava estacionada no início da trilha, inconfundível com suas marcações do serviço florestal. Quem quer que viesse procurar a encontraria e seguiria a trilha até aqui. Eu só tinha que esperar. Eu ficaria desconfortável, provavelmente desidratada quando a ajuda chegasse, mas eu sobreviveria a isso. Eu ficaria bem,
A manhã continuou sua progressão implacável em direção ao meio-dia e a temperatura subiu constantemente, pelo que estimei ser por volta das 11 da manhã. Com base no ângulo da luz do sol que se filtrava pelo dossel da floresta, o sol havia mudado de posição e agora caía diretamente sobre meu rosto e parte superior do corpo. O suor encharcou minha camisa do uniforme, colando o tecido na minha pele. A corda parecia apertar enquanto eu transpirava, cortando mais profundamente os lugares esfolados que já havia feito. Minha boca estava dolorosamente seca, piorada pela mordaça que me impedia de engolir direito ou umedecer os lábios. A certa altura, ouvi um helicóptero, o baque distinto das hélices provavelmente conduzindo vigilância de incêndios sobre a floresta seca. Mas estava muito longe e muito alto para me avistar através do dossel espesso, mesmo que o piloto estivesse procurando por uma pessoa em perigo. Os pássaros continuaram suas atividades normais ao meu redor, como se nada de incomum estivesse acontecendo. Carriças da Carolina cantavam nos bosques de rododendros. Um pica-pau de crista vermelha martelava uma árvore morta em algum lugar próximo, o som ecoando pela floresta. Um esquilo tagarelava com raiva para algo que eu não conseguia ver. A floresta não se importava que eu estivesse em apuros. A natureza é supremamente indiferente ao sofrimento humano. Por volta do que estimei ser o início da tarde, quando o calor se tornou quase insuportável e minha visão começava a embaçar pela desidratação, ouvi algo se movendo pela floresta. Passos pesados, galhos quebrando, vegetação sendo afastada. Meu primeiro pensamento em pânico foi: urso. Ursos negros eram comuns nesta parte dos Apalaches. E um encontro com um, enquanto eu estava indefesa e amarrada a uma árvore, era um cenário aterrorizante de se contemplar. Tentei fazer barulho através da mordaça, na esperança de alertar o animal sobre minha presença e assustá-lo, mas só consegui produzir sons abafados que não teriam assustado um esquilo. Os passos se aproximaram, deliberados e medidos. Mais galhos se quebraram, e então eu o vi emergir do denso rododendro na beira da clareira. Não era um urso. A criatura tinha pelo menos 2,10 metros de altura, talvez mais perto de 2,40. Estava coberta por um pelo castanho avermelhado escuro, quase ruivo em alguns lugares onde a luz do sol o atingia, que caía em longas ondas desgrenhadas sobre todo o seu corpo maciço. Os ombros eram enormemente largos, mais largos do que qualquer humano que eu já tivesse visto, mais largos do que qualquer atleta profissional ou fisiculturista. Os braços eram incrivelmente longos e poderosamente musculosos, com mãos que pareciam capazes de esmagar pedras. Andava ereto sobre 2 pernas com uma leve inclinação para as frente, movendo-se com uma surpreendente graça fluida que parecia impossível para algo tão grande. Meu primeiro instinto foi congelar, não chamar atenção para mim, tornar-me invisível pela pura imobilidade. Mas eu já estava amarrada a uma árvore à vista de todos e não podia exatamente me esconder de algo que estava olhando diretamente para mim. A criatura já tinha me visto. Parou na beira da clareira, talvez a uns 9 metros de onde eu estava amarrada, e me estudou com uma curiosidade óbvia e intensa. O rosto era diferente de tudo que eu já havia encontrado ou imaginado. Nem bem humano, nem bem macaco. Algo inteiramente outro. Tinha uma arcada supraciliar pronunciada que lançava sombras sobre os olhos. Um nariz chato e largo com narinas amplas, maçãs do rosto altas que pareciam quase esculturais e uma mandíbula pesada coberta pelo mesmo pelo ruivo do corpo. Mas os olhos foram o que me chocou a um estado além do medo. Eram castanho escuros, profundos como poços de montanha e inconfundivelmente inteligentes e conscientes. Este não era o olhar de um animal operando por instinto. Era algo que estava pensando, avaliando, considerando. Era o Bigfoot, o Sasquatch, a criatura que todo cientista insistia que não existia, não podia existir, não passava de identificação equivocada, folclore e pensamento positivo. E estava ali,
bem na minha frente, em uma clareira salpicada de sol na Pisgah National Forest, tão real quanto o pinheiro ao qual eu estava amarrada, tão real quanto a corda cortando meus pulsos. Nós nos encaramos pelo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 30 segundos, ou talvez 1 minuto. Então a criatura deu um passo cauteloso para a frente, depois outro, aproximando-se lentamente com o que interpretei como uma deliberação cuidadosa. Estava me estudando da mesma forma que eu estudaria um pássaro incomum ou uma planta desconhecida, com intensa curiosidade, mas também com cautela em relação ao desconhecido. Tentei permanecer o mais imóvel possível para não parecer ameaçadora ou agressiva, embora meu coração estivesse batendo tão violentamente que pensei que poderia realmente explodir através do meu peito. A criatura parou a cerca de 3 metros de distância, inclinando sua cabeça maciça para o lado enquanto me examinava mais de perto. Seu olhar se moveu do meu rosto para as cordas que me prendiam à árvore, traçando as amarras em volta do meu torso e até meus tornozelos amarrados. Depois de volta ao meu rosto, eu quase podia vê-lo processando a situação, analisando o que estava observando, tentando entender o que havia acontecido para criar aquele quadro incomum. Então ele emitiu um som que ressoou fundo no meu peito, uma vocalização baixa e interrogativa que parecia carregar significado, mesmo que eu não pudesse interpretar o conteúdo específico. Não era agressivo ou ameaçador. Se alguma coisa, o som transmitia curiosidade e talvez até preocupação, o tipo de som que uma pessoa poderia fazer ao descobrir algo inesperado e preocupante. Tentei responder, explicar minha situação, pedir ajuda, mas a mordaça tornava impossível produzir qualquer coisa além de ruídos abafados que não transmitiam nada útil. Os olhos da criatura se concentraram na bandana amarrada em volta da minha cabeça e vi o reconhecimento surgir em sua expressão. Ele entendeu que algo estava me restringindo, que eu estava impedida de falar, que aquilo não era um estado de coisas natural. A criatura deu mais um passo, agora a apenas 1,80 m de distância, perto o suficiente para que eu pudesse distinguir detalhes que haviam sido impossíveis de discernir à distância. O pelo era grosso, mas não emaranhado, bem cuidado de uma forma que sugeria manutenção regular. As palmas de suas mãos eram grossas com calos, do tipo que se desenvolve com o uso e trabalho constantes. Seu peito subia e descia com uma respiração lenta e profunda, e agora eu podia sentir seu cheiro, um odor almiscarado e terroso, como folhas molhadas e casca de cedro, e algo mais por baixo que era inteiramente seu. O cheiro não era desagradável, nada como o fedor de lixo ou decomposição que às vezes acompanha os animais selvagens. Cheirava como a própria floresta em forma viva. Ele estendeu uma de suas mãos maciças em direção ao meu rosto e cada músculo do meu corpo se tensionou em antecipação a eu não sabia o quê. Mas o toque, quando veio, foi surpreendentemente gentil. Dedos grossos exploraram a bandana em volta da minha cabeça, sentindo o nó na parte de trás, tentando entender como o tecido estava amarrado e como poderia ser removido. A criatura fez outra vocalização, mais suave desta vez, quase calmante, como se tentasse me acalmar da maneira que uma pessoa poderia acalmar um animal assustado. Então, com uma deliberação cuidadosa, que sugeria tanto inteligência quanto paciência, ele começou a trabalhar no nó atrás da minha cabeça. Os dedos eram grossos, mas surpreendentemente ágeis, manipulando o tecido com confiança crescente. Após talvez 1 minuto de esforço focado, a bandana se soltou. Cuspi o chumaço de pano que havia sido enfiado na minha boca e arfei, inspirando grandes goles de ar da montanha. Obrigada, eu disse automaticamente, minha voz rouca e rachada por horas de desuso e desidratação. Muito obrigada. A criatura recuou rapidamente, assustada com minha voz. Seus olhos se arregalaram e pude ver surpresa em sua expressão. Surpreso por eu poder falar. Talvez surpreso por eu ter expressado gratidão. Fez um pequeno som que poderia ter sido um questionamento. Eu não vou te machucar.
Eu disse, mantendo minha voz o mais baixa e calma que consegui nas circunstâncias. Eu sou uma guarda florestal. Protejo esta floresta e ajudo as pessoas que vêm aqui. Aquelas mulheres que me amarraram, elas estavam quebrando as regras. Eu estava apenas tentando fazer meu trabalho, e elas me atacaram e me deixaram aqui. Você pode me ajudar com essas cordas? Por favor. Eu não tinha ideia se a criatura conseguia entender minhas palavras, se compreendia inglês ou qualquer língua humana. Mas algo naqueles olhos inteligentes sugeria que ela captava pelo menos o conteúdo emocional do que eu estava dizendo. O desespero, a súplica e a esperança que eu estava projetando com tudo o que tinha. A criatura me estudou por mais um longo momento, sua cabeça levemente inclinada como se considerasse meu pedido. Então, moveu-se para trás da árvore onde eu estava amarrada. Senti suas mãos na corda em volta do meu peito. Sentia testando os nós, explorando como a corda estava enrolada e presa. A corda se moveu e afrouxou um pouco. E então, com um movimento súbito e violento, a criatura simplesmente arrebentou a corda com as próprias mãos, quebrando-a com a mesma facilidade com que eu poderia arrebentar um pedaço de barbante. O som da corda se partindo foi chocantemente alto na floresta silenciosa, como uma pequena explosão. Senti a tensão em volta do meu peito se liberar. E de repente pude respirar plenamente pela primeira vez em horas. Pude expandir meus pulmões completamente sem a corda cortando minhas costelas. A criatura voltou para minha frente e se ajoelhou, um gesto estranhamente humano, para examinar a corda que prendia meus pulsos atrás do tronco da árvore. Tão perto assim, ajoelhado, seu rosto estava no mesmo nível que o meu. E eu podia ver a inteligência naqueles olhos castanho escuros ainda mais claramente. Havia uma concentração cuidadosa em sua expressão enquanto trabalhava nos nós. A mesma atenção focada que uma pessoa poderia demonstrar ao resolver um quebra-cabeça ou tentar uma tarefa delicada. Você me entende, não é? Eu disse suavemente, mais uma afirmação do que uma pergunta. Pelo menos parte do que estou dizendo. Você sabe que estou em apuros e preciso de ajuda. Os olhos da criatura encontraram os meus brevemente, e eu poderia jurar que vi um reconhecimento ali. Uma confirmação de que minhas palavras não estavam caindo em ouvidos surdos, ou em uma mente surda. Então, ele voltou sua atenção para os nós, trabalhando metodicamente com aqueles dedos grossos, mas surpreendentemente ágeis. Após mais um minuto de esforço paciente, minhas mãos se soltaram. Puxei meus braços para essa frente, gemendo com a dor aguda nos ombros por terem ficado na mesma posição antinatural por tantas horas. Os músculos haviam sofrido cãibras severas, e o simples movimento dos braços enviava dores agudas pela parte superior do meu corpo. Meus pulsos estavam em carne viva e sangrando onde a corda havia cortado a pele, a carne esfolada visível sob manchas de sangue seco e fresco. A criatura fez um som, aquela mesma vocalização preocupada de antes, e estendeu a mão para tocar meu pulso ferido com uma gentileza surpreendente. Examinou os ferimentos, virando minha mão cuidadosamente como se avaliasse o dano, e viu que parecia ser uma preocupação genuína em sua expressão. Este não era o comportamento de um animal irracional. Este era um ser que entendia o sofrimento e sentia algo como compaixão. Vou ficar bem, eu disse, tentando tranquilizá-lo. Isso vai cicatrizar. Você pode ajudar com minhas pernas também? A criatura desceu para as cordas em volta dos meus tornozelos e, achando os nós muito apertados e complexos para desatar rapidamente, simplesmente arrebentou aquelas cordas também com um puxão forte e decisivo. Eu estava livre. Tentei me levantar imediatamente, ansiosa para ficar de pé e restaurar algum senso de normalidade à minha situação. Mas minhas pernas haviam ficado completamente dormentes por estarem amarradas por tanto tempo. Tropecei feio, teria caído de cara no chão da floresta, mas a criatura me segurou. Um braço maciço suportou meu peso com a mesma facilidade com que eu poderia segurar uma criança pequena. Mantendo-me ereta,
até que a sensação agonizante da circulação retornando enchesse minhas pernas de formigamento e eu pudesse finalmente ficar de pé por conta própria. Obrigada, eu disse novamente, olhando para o rosto da criatura. Você salvou minha vida. Não sei se você entende isso completamente, mas você salvou. Aquelas mulheres poderiam ter ficado fora por mais 10 horas ou mais antes que alguém me encontrasse. Neste calor, sem água, eu poderia ter morrido. Obrigada. A criatura inclinou a cabeça, estudando-me com aqueles olhos inteligentes que pareciam ver através de mim. Então, fez algo que fez minha respiração parar na garganta e meu coração quase parar. Levantou uma mão maciça até o próprio peito, pressionou a palma da mão contra o externo e, em seguida, estendeu essa mão em minha direção com a palma aberta. O gesto era inconfundível em seu significado. De nada. Ele entendeu. Ele entendeu não apenas minhas palavras, mas o conceito por trás delas. O ritual social de gratidão e reconhecimento que forma uma parte tão básica da interação humana. Este não era apenas um animal operando por instinto, resgatando outra criatura da maneira que uma mãe poderia resgatar um filhote preso. Este era um ser inteligente que havia avaliado minha situação, decidido ajudar e agora estava reconhecendo minha expressão de agradecimento, de uma forma que transcendia as fronteiras das espécies. Eu fiquei ali na clareira, cara a cara com uma criatura que todo cientista do mundo insistia que não existia, tentando processar o que acabara de acontecer. O Bigfoot me libertara de um sofrimento certo e de uma possível morte. Ele havia entendido minha gratidão, havia comunicado uma resposta. Meus 16 anos de experiência na floresta, meu treinamento, toda a minha compreensão da vida selvagem e do que era possível no mundo natural. Nada disso me preparara para este momento. A criatura deu um passo para trás, me dando espaço, mas não desapareceu de volta na floresta como eu poderia esperar. Parecia tão curioso sobre mim quanto eu sobre ele. Ficamos ali nos estudando, e notei detalhes que havia perdido em meu choque e medo iniciais. As mãos da criatura, embora maciças, tinham proporções notavelmente semelhantes às mãos humanas, com polegares opositores e unhas em vez de garras. Os pés, parcialmente visíveis sob o pelo longo que cobria suas pernas, eram largos e chatos, claramente projetados para a locomoção bípede. Este era um primata que caminhava na linha evolutiva entre os grandes símios e os humanos, algo que não deveria existir de acordo com tudo o que a ciência me ensinara, mas que estava ali, bem na minha frente, tão sólido e real quanto as próprias montanhas. Preciso de água, eu disse, mais para mim mesma do que para a criatura. Minha garganta estava dolorosamente seca depois de horas com uma mordaça na boca sob o sol de agosto. Meu cantil está na minha caminhonete, no início da trilha, muito longe daqui. A cabeça da criatura se virou ligeiramente com a palavra água, e ela fez um som baixo e gutural que parecia ter significado. Então, moveu-se para a beira da clareira, onde as duas mulheres haviam deixado parte de seu equipamento em sua pressa frenética, para arrumar tudo e fugir. Entre os itens espalhados, havia uma garrafa de água de plástico, talvez com 3/4 de seu conteúdo, ao lado de uma barraca desmontada que elas não se deram ao trabalho de levar. A criatura pegou a garrafa com uma delicadeza surpreendente. Examinou-a por um momento como se entendesse seu propósito e confirmasse seu conteúdo, e então a trouxe para onde eu estava, de pé, sobre minhas pernas instáveis. Ele estendeu a garrafa, esperando que eu a pegasse de sua mão maciça. Aceitei a oferta com cuidado, e nossos dedos se tocaram brevemente durante a troca. A pele da criatura era quente e coriácea, com calos grossos que falavam de uma vida vivida em contato próximo com superfícies ásperas. Obrigada, eu disse, percebendo que já havia perdido a conta de quantas vezes expressara gratidão nos últimos minutos. Desrosqueei a tampa e bebi profundamente.
A água morna com gosto do melhor vinho que eu já havia provado. Forcei-me a beber devagar, apesar da minha sede desesperada, sabendo que engolir água rapidamente após uma desidratação prolongada poderia causar cãibras e vômitos. A criatura me observou beber com o que parecia ser satisfação. Depois se acomodou em um tronco caído com uma naturalidade surpreendente, como se fôssemos dois velhos amigos descansando durante uma caminhada à tarde. O gesto foi tão inesperadamente mundano, tão assustadoramente normal no meio daquela situação impossível, que eu realmente ri em voz alta antes que pudesse me conter. Suponho que você não pode me dizer seu nome. Eu disse sentando-me cuidadosamente em uma rocha coberta de musgo a alguns metros de distância. Minhas pernas ainda tremiam e eu sabia que precisaria descansar antes de tentar a longa caminhada de volta para minha caminhonete. O seu povo tem nomes? Há algo que eu possa te chamar? A criatura me observou com aqueles olhos castanhos inteligentes, mas não respondeu verbalmente. Claro que não falava inglês. Eu estava sendo ridícula, tonta de alívio, desidratação e pela natureza surreal de tudo o que havia acontecido. Mas o fato de ele ter escolhido se sentar, ficar comigo em vez de desaparecer de volta na floresta, agora que eu estava livre, sugeria que ele queria algo daquele encontro. Comunicação, talvez. Conexão. Entendimento. Meu nome é Margaret. Eu disse, apontando para mim mesma com a mão livre, enquanto continuava a beber água. Margaret Crawford. Mas todos me chamam de Maggie. Eu sou uma guarda florestal. Protejo esta floresta e as pessoas que vêm aqui. Eu as ajudo quando se perdem ou se machucam. Gesticulei para a clareira e os bosques ao redor. Este é o meu trabalho. É isso que faço da minha vida. Aquelas mulheres que me amarraram, elas estavam quebrando as regras, acampando ilegalmente, fazendo fogueiras onde não deveriam. Eu estava apenas tentando explicar os regulamentos, e elas me atacaram. Parei de falar, o peso total do que havia acontecido finalmente se instalando em meus ombros. Eu havia sido agredida, amarrada, amordaçada e deixada para sofrer no calor por duas mulheres que eu simplesmente tentei educar sobre as regras de acampamento. Se esta criatura não tivesse me encontrado, eu poderia ter ficado presa aqui por 10 ou 12 horas. Ou até mais, até que alguém da estação de guardas florestais viesse me procurar. Neste calor de agosto, sem água, isso poderia ter sido uma sentença de morte, ou no mínimo, uma emergência médica grave. A criatura deve ter sentido minha angústia, porque fez um som suave, aquela mesma vocalização calmante de antes, quando estava trabalhando para tirar a mordaça da minha boca. Ele se levantou do tronco e se aproximou. E então fez algo que me deixou momentaneamente sem palavras. Estendeu a mão e tocou suavemente meu ombro, o mesmo tipo de gesto reconfortante que um humano poderia oferecer a outro durante um momento de dificuldade emocional. O toque era quente e surpreendentemente gentil para algo capaz de arrebentar uma corda grossa com as próprias mãos. Olhei para seu rosto, para aqueles olhos castanho escuros, e vi compaixão ali. Compaixão real. Esta criatura entendia o sofrimento, o medo e a necessidade de conforto e estava oferecendo consolo da única maneira que sabia. Você é notável, eu disse baixinho. Sabe que a maioria dos humanos pensa que sua espécie é apenas uma lenda, uma farsa ou ursos identificados erroneamente andando sobre as patas traseiras. Os cientistas dizem que vocês não podem existir. Mas você é muito mais do que qualquer um deles poderia imaginar. Você é algo extraordinário. Parei, sem saber como completar aquele pensamento. O que era essa criatura, exatamente? Não era humana, obviamente, mas possuía claramente uma inteligência e capacidade emocional semelhantes às humanas. Não era um animal em nenhum sentido que eu fora treinada para entender, mas algo totalmente diferente. Um ser que existia no vasto território inexplorado entre o que pensávamos saber e o que ainda estava por ser descoberto. A criatura sentou-se novamente no tronco, e ficamos assim por talvez 20 ou 25 minutos,
simplesmente compartilhando o espaço em um silêncio companheiro. Bebi mais água lentamente. Avaliei meus vários ferimentos e os considerei dolorosos, mas não perigosos, e tentei processar a realidade do que estava vivenciando. A criatura parecia contente em simplesmente estar presente, ocasionalmente fazendo vocalizações suaves que comecei a interpretar como uma verificação do meu estado. Da mesma forma que um amigo poderia perguntar periodicamente se você está se sentindo melhor. Eventualmente, eu sabia que precisava me mover. O sol havia passado de seu zênite e começava sua descida da tarde em direção aos cumes ocidentais, provavelmente por volta das 3 da tarde, com base no ângulo das sombras. Eu ainda tinha uma longa caminhada pela frente para chegar à minha caminhonete e precisava voltar para a sua estação de guardas florestais para relatar o que havia acontecido com as 2 mulheres. Não sobre a criatura, é claro. Eu já havia absorvido o suficiente sobre o folclore do Bigfoot ao longo dos meus anos na floresta para saber que alegar ter encontrado um destruiria minha credibilidade e provavelmente minha carreira. Ririam de mim, me descartariam, possivelmente me submeteriam a uma avaliação psiquiátrica, mas eu precisava registrar um boletim de ocorrência sobre a agressão para que a polícia procurasse aquelas mulheres antes que pudessem machucar outra pessoa. Tenho que ir agora, eu disse, levantando-me lentamente e testando minhas pernas. Elas me sustentaram, embora eu estivesse rígida e dolorida, de maneiras que sabia que só piorariam nos próximos dias, à medida que os hematomas se desenvolvessem. Preciso voltar para minha caminhonete e para a estação de guardas florestais. Obrigada por tudo que você fez hoje. Devo minha vida a você e nunca vou esquecer isso. A criatura se levantou também, atingindo sua altura imponente, e percebi com um pequeno choque que ela pretendia me seguir. Quando dei um passo hesitante em direção à trilha que levava de volta ao estacionamento, ela se moveu na mesma direção, mantendo uma distância de talvez 3 metros, mas claramente se posicionando para me acompanhar. Você vem comigo? Perguntei surpresa e honestamente comovida com o gesto. Tudo bem, mais do que tudo bem. Mas você deve saber que a trilha passa por áreas onde outras pessoas podem estar caminhando. Pode não ser seguro para você ser visto por outros. Não sei como eles reagiriam, mas provavelmente não bem. A criatura fez um som que não consegui interpretar, mas continuou se movendo quando eu o fiz, ficando perto o suficiente para manter nossa conexão, mas longe o suficiente para vagar espaço para nós dois na trilha estreita. Seguimos juntos pela floresta, uma dupla extraordinariamente estranha. Uma guarda florestal de meia-idade, com um uniforme sujo e manchado de suor, com marcas de corda visíveis nos pulsos e tornozelos, caminhando ao lado de um Bigfoot de 2,40 metros por uma trilha na Pisgah National Forest. A criatura se movia com um silêncio notável, apesar de seu tamanho maciço, colocando os pés com cuidado deliberado, evitando galhos que poderiam quebrar sob seus pés. Eu me peguei estudando seu movimento constantemente, fascinada pela maneira como navegava pelo terreno com facilidade praticada, ocasionalmente usando seus longos braços para afastar a vegetação ou se firmar em trechos íngremes, onde a trilha descia em direção a travessias de riachos. Estávamos caminhando há talvez 30 ou 35 minutos quando ouvi vozes à frente na trilha. Trilheiros se aproximando da direção do estacionamento. Virei-me para avisar a criatura, para sugerir que ela se escondesse antes que fôssemos vistos juntos. Mas ela já havia desaparecido no denso rododendro, sumindo na cobertura espessa tão rápida e silenciosamente que eu não teria acreditado que algo tão grande pudesse se mover com tanta furtividade. Os trilheiros apareceram em uma curva na trilha, um momento depois. Um jovem casal, provavelmente na casa dos 20 e poucos anos, usando equipamentos técnicos caros e carregando mochilas novinhas em folha que ainda tinham etiquetas de preço penduradas nos zíperes. Eles sorriram alegremente quando me viram. "Boa tarde, guarda florestal", disse a jovem. "Belo dia para uma caminhada, não é?" "Com certeza",
Respondi, tentando manter minha voz normal e casual, apesar dos eventos surreais das últimas horas. Vocês estão bem? Tem água suficiente? Está muito quente hoje, e a desidratação pode pegar de surpresa. Estamos bem abastecidos, disse o jovem, dando um tapinha na bolsa de hidratação visível em sua mochila. Estamos subindo para ver as cachoeiras. Sabe a que distância fica? Cerca de mais 2,5 km daqui, eu lhes disse. Fiquem na trilha principal e não tem como errar. Cuidado perto da água, as pedras podem ser escorregadias mesmo quando parecem secas. Eles me agradeceram e continuaram subindo a trilha, completamente alheios ao fato de que um Bigfoot estava escondido na floresta a poucos metros de onde estávamos conversando. Quando eles estavam em segurança fora de vista, na próxima curva, olhei para onde a criatura havia desaparecido. Eles já foram. Chamei baixinho. Está seguro agora. Um som suave, aquela vocalização familiar que eu passara a reconhecer como um reconhecimento, emergiu do rododendro. A criatura voltou para a trilha, tendo se materializado da vegetação espessa tão silenciosamente quanto havia desaparecido nela. Retomou sua posição caminhando ao meu lado, embora eu tenha notado que agora ficava um pouco mais para trás e parecia mais alerta, compreendendo claramente a necessidade de cautela perto de outros humanos. Continuamos descendo a trilha e me peguei conversando com a criatura enquanto andávamos, preenchendo o silêncio com meus pensamentos da mesma forma que às vezes fazia quando estava sozinha na floresta por longos períodos. Aquelas duas mulheres que me amarraram tinham placas da Flórida na caminhonete. Provavelmente dirigiram até aqui pensando que poderiam acampar onde quisessem, pelo tempo que quisessem, sem que ninguém as incomodasse. Devem estar aqui há semanas, pelo estado daquele acampamento. A essa altura, já estão longe. Provavelmente já cruzaram para o Tennessee ou estão voltando para o sul. O xerife vai emitir um alerta, mas, honestamente, as chances de pegá-las não são grandes. A criatura fez um som que pareceu quase um questionamento, como se me convidasse a continuar. Sim, é frustrante. Continuei. Eu faço meu trabalho. Tento proteger a floresta e ajudar as pessoas a seguir as regras que existem por boas razões. E às vezes, dá muito errado. Às vezes as pessoas reagem com hostilidade ou ameaças. Geralmente é apenas abuso verbal, pessoas me dizendo para cuidar da minha vida, ou ameaçando me denunciar aos meus supervisores. Mas isso foi diferente. Aquelas mulheres estavam desesperadas, provavelmente envolvidas em algo ilegal além das violações de acampamento. Talvez cozinhando metanfetamina, o que se tornou um problema real nessas florestas. Talvez fugindo de mandados de prisão na Flórida. Quem sabe? Caminhamos em um silêncio confortável por um tempo depois que essa conversa se esgotou. A trilha descia continuamente por uma floresta linda, passando por clareiras cobertas de flores silvestres, ao lado do riacho que eventualmente se tornaria a cachoeira que aqueles jovens trilheiros estavam procurando, através de bosques de louro da montanha que seriam espetaculares com flores na primavera. Ocorria-me periodicamente o quão surreal era essa experiência, como eu estava caminhando pela natureza que patrulhei por 16 anos, com um Bigfoot andando ao meu lado como se fôssemos velhos companheiros de trilha. A cerca de 800 metros do início da trilha, a criatura parou de andar de repente. Virei-me para olhá-la e notei imediatamente a tensão em sua postura que não estava lá antes. Sua cabeça estava levemente inclinada, ouvindo algo além do alcance da minha audição. E seu corpo ficara rígido e alerta. O que foi? Perguntei baixinho. O que você ouve? A criatura fez um som baixo de aviso e gesticulou com uma mão maciça em direção à trilha à frente, um sinal claro para que eu ficasse quieta e cautelosa. Então saiu da trilha para a floresta e eu a segui instintivamente, confiando em seus sentidos mais do que nos meus. Nos agachamos atrás de um denso bosque de louro da montanha, suas folhas cerosas proporcionando um bom esconderijo. Momentos depois, ouvi o que a criatura deve ter detectado com sua audição superior. Vozes, várias pessoas, aproximando-se da direção do estacionamento. Elas se moviam com propósito,
não com a conversa casual de trilheiros recreativos. Através de brechas na vegetação, pude vê-los surgindo na trilha abaixo. 4 pessoas em uniformes caqui, pessoal do departamento do xerife, subindo a trilha com lanternas e kits de primeiros socorros. Eram uma equipe de busca. Thomas, na estação de guardas florestais, deve ter se preocupado quando não me reportei e pediu reforços. Era um pessoal de busca e resgate me procurando. Meu coração saltou de alívio e comecei a me levantar, pronta para chamá-los e acabar com aquela provação. Mas a mão da criatura gentil, mas firme, pressionou meu ombro e me manteve no lugar. Olhei para ela confusa e um pouco frustrada, e vi algo em sua expressão que me fez hesitar. Medo, mas não por si mesma. Medo do que poderia acontecer a nós dois se ela fosse vista. Entendi imediata e completamente. Se eu saísse daquela floresta com um Bigfoot ao meu lado, tudo mudaria para nós dois. Haveria perguntas que eu não poderia responder honestamente sem parecer louca. Haveria investigações sobre meu estado mental. Haveria atenção da mídia se alguém acreditasse em mim. E o pior de tudo, as pessoas iriam querer encontrar a criatura, capturá-la, estudá-la, provar sua existência para a comunidade científica. A vida pacífica e oculta que este ser notável conseguira manter nessas montanhas seria destruída para sempre. Ok, sussurrei. Entendo do que você tem medo. Você precisa ir agora. Saia daqui antes que eles se aproximem e possam te ver. A criatura olhou para mim com aqueles olhos inteligentes e cheios de alma, e vi gratidão ali, misturada com algo que parecia notavelmente com tristeza. Talvez arrependimento por nossa breve, mas profunda conexão ter que terminar tão abruptamente. Obrigada de novo, eu disse com toda a sinceridade do meu ser. Obrigada por salvar minha vida. Obrigada por me mostrar que ainda existem mistérios e maravilhas neste mundo. Eu te prometo, nunca contarei a ninguém sobre você. Guardarei seu segredo enquanto eu viver. A criatura estendeu a mão e tocou meu rosto brevemente, segurando minha bochecha em sua palma maciça com uma ternura que trouxe lágrimas inesperadas aos meus olhos. Então, virou-se e entrou na floresta, desaparecendo na vegetação espessa com aquele silêncio notável que parecia impossível para algo tão grande. Em segundos, foi como se nunca tivesse estado ali, como se toda a experiência tivesse sido um sonho febril, conjurado por uma mente confusa pelo calor. Esperei mais um minuto, dando tempo para a criatura se afastar em segurança, e então saí para a trilha, bem no momento em que a equipe de busca contornava a última curva antes da minha posição. Estou aqui, gritei acenando com os braços. Aqui, estou bem. Os 4 policiais correram para frente, seus rostos mostrando alívio e preocupação em igual medida. O policial líder, um homem na casa dos 40 anos chamado William Hernandez, que eu reconheci de interações anteriores com o departamento do xerife, me alcançou primeiro. Margaret, graças a Deus, disse ele, sua voz tensa com a tensão liberada de uma busca difícil. Estamos te procurando há horas. Thomas nos ligou por volta do meio-dia, quando você perdeu seu check-in agendado. Você está ferida? O que aconteceu lá? Contei-lhes a história, a versão que era verdadeira o suficiente para satisfazer as perguntas, sem revelar a parte mais extraordinária. Eu havia encontrado campistas ilegais e os confrontado sobre múltiplas violações. Eles me agrediram, me amarraram a uma árvore e fugiram. Descrevi as 2 mulheres com o máximo de detalhes que pude lembrar. Mencionei as placas da Flórida na caminhonete delas. Dei a eles a localização aproximada de onde fui mantida. Como você conseguiu se soltar? Um dos outros policiais perguntou, examinando as queimaduras de corda em meus pulsos com preocupação. Parecem amarras sérias. As cordas eram velhas e estavam puídas. Menti, odiando o engano, mas sabendo que era absolutamente necessário. Depois de várias horas tentando soltar os nós, elas finalmente cederam.
Estou caminhando de volta para o início da trilha desde então. Eles aceitaram essa explicação sem grandes questionamentos. Por que não aceitariam? A verdade é que um Bigfoot de 2,40 metros havia arrebentado minhas amarras com as próprias mãos e depois me acompanhado por metade do caminho de volta à civilização era impossível demais para qualquer um considerar seriamente. Eles me deram água engarrafada de suas mochilas, verificaram meus ferimentos com eficiência profissional e comunicaram por rádio ao estacionamento que eu havia sido localizada viva e em condições razoavelmente boas. Minha Ford Bronco ainda estava estacionada onde eu a deixara naquela manhã, embora parecesse que uma vida inteira havia se passado desde que eu saíra dela e subira aquela trilha, esperando um encontro rotineiro de fiscalização. Vários outros veículos do xerife estavam agrupados no pequeno estacionamento, junto com Thomas da estação de guardas florestais em sua caminhonete pessoal, e o que parecia ser pessoal de emergência médica. Thomas correu em minha direção quando viu nosso grupo emergir do início da trilha. Margaret, graças ao Senhor. Quando você perdeu o check-in do meio-dia e depois o das 2 da tarde sem nenhum contato por rádio, eu sabia que algo estava terrivelmente errado. Você está bem? O que aconteceu? Vou ficar bem, assegurei-lhe, embora minha voz estivesse rouca e meu corpo estivesse começando a registrar toda a extensão do abuso agora que a adrenalina estava diminuindo. Aquelas mulheres já estão longe. Elas tiveram várias horas de vantagem. Vamos emitir um alerta imediatamente, disse o policial Hernandes, pegando seu bloco de notas. 2 mulheres brancas. Uma com aproximadamente 1,78 m de altura e cabelo loiro. Outra com aproximadamente 1,62 m e mais corpulenta. Ambas na casa dos 30 e poucos anos, dirigindo uma caminhonete Nissan 1984 com placas da Flórida. Vamos coordenar com as polícias estaduais do Tennessee e da Geórgia também. Nós vamos encontrá-las, mas eu sabia que provavelmente não encontrariam. Aquelas mulheres tinham horas de vantagem e poderiam ter ido em qualquer direção, abandonado o veículo, trocado para outro carro. Parte de mim quase esperava que elas escapassem. Não porque eu perdoasse o que haviam feito comigo, mas porque a captura delas significaria investigações, perguntas e, possivelmente, um retorno àquela clareira onde a criatura me encontrou. Eu queria que aquele lugar permanecesse intocado. Eu queria que continuasse sendo o santuário da criatura. Os paramédicos insistiram em me examinar, apesar dos meus protestos de que estava bem. Eles limparam e enfaixaram a pele em carne viva dos meus pulsos e tornozelos. Onde a corda havia esfolado até a carne, verificaram sinais de exaustão pelo calor e desidratação severa. Mediram minha pressão arterial, pulso e temperatura. Eles recomendaram fortemente que eu fosse ao hospital em Brevard para observação e fluidos intravenosos. Mas eu recusei. Eu só queria ir para casa, tomar um banho para tirar o suor e o medo, sentar na minha varanda e processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. O policial Hernandes pegou minha declaração oficial e eu me ative à minha história cuidadosamente editada sobre as cordas, eventualmente cedendo ao esforço contínuo. Ele pareceu um tanto cético ao examinar as marcas em meus pulsos, provavelmente calculando que aquelas haviam sido amarras substanciais, mas não insistiu em uma explicação diferente. Talvez ele tenha presumido que eu encontrei uma pedra afiada ou um caco de vidro para cortar a corda. O que quer que ele suspeitasse em particular, ele escreveu exatamente o que eu lhe disse e disse que entraria em contato se tivessem mais perguntas. Às 6 da tarde, finalmente me permitiram ir embora. Thomas se ofereceu para me levar para casa, expressando preocupação com minha capacidade de dirigir depois de tal provação, mas insisti que era capaz de me virar. A verdade é que eu precisava desesperadamente de um tempo sozinha para pensar sobre o que havia acontecido, para tentar dar sentido a um encontro que havia alterado fundamentalmente minha compreensão do que era possível no mundo. Dirigi para casa lentamente, minhas mãos tremendo um pouco no volante, apesar da minha insistência de que estava bem. O rádio estava tocando algo. Acho que era aquela música sobre noites de verão que estava em todo lugar naquele ano. Mas mal registrei a música.
Minha mente estava repassando cada momento do encontro com a criatura. A inteligência brilhando em seus olhos escuros. A gentileza de seu toque quando libertou a mordaça da minha boca. A maneira como entendera minhas expressões de gratidão e oferecera conforto quando me emocionei. O gesto de reconhecimento que fizera. Mão no peito e depois estendida em minha direção. De nada. Quando cheguei à minha cabana, o sol começava sua descida noturna em direção aos cumes ocidentais, pintando o céu em tons de rosa e ouro. A Looking Glass Rock estava silhueta contra Ascores como um cenário de palco. Sentei-me na minha varanda por um longo tempo enquanto a luz se desvanecia, bebendo água e observando as estrelas começarem a aparecer, pensando na criatura em algum lugar lá fora, na vasta natureza selvagem e florestada dessas montanhas antigas. Nos dias seguintes, tentei voltar às rotinas normais. Apresentei meu relatório oficial ao Serviço Florestal, omitindo cuidadosamente qualquer menção ao meu extraordinário salvador. Dei entrevistas ao jornal local sobre a agressão, que publicou uma matéria alertando os visitantes a seguir as regras de acampamento e a relatar qualquer atividade suspeita aos guardas florestais ou à polícia. O departamento do xerife investigou pistas sobre as 2 mulheres que me atacaram, mas a investigação rapidamente esfriou. A caminhonete Nissan delas foi encontrada abandonada em uma área de descanso na Interestadual 40, perto da fronteira com o Tennessee, 2 dias após o incidente. Mas as mulheres haviam desaparecido tão completamente, como se nunca tivessem existido. Eu não conseguia parar de pensar na criatura. Havia feito uma promessa de não contar a ninguém sobre ela, e pretendia manter essa promessa absolutamente. Mas me peguei pesquisando avistamentos de Bigfoot em minhas horas vagas, lendo relatos de outras pessoas que afirmavam ter encontrado esses seres em várias partes da América do Norte. A maioria das histórias era obviamente fabricada ou resultado de identificação equivocada. Pessoas vendo ursos em ângulos incomuns ou tropeçando em animais selvagens normais em condições de pouca luz. Mas alguns relatos, apenas um punhado entre centenas, soavam como experiências autênticas. Eles descreviam criaturas que demonstravam inteligência, curiosidade, até mesmo bondade e compaixão. Eu me perguntei quantas outras pessoas haviam mantido seus encontros em segredo, haviam escolhido proteger esses seres, em vez de expô-los a um mundo que certamente tentaria capturá-los, estudá-los e explorá-los. 2 semanas após meu encontro, tirei um dia de folga e caminhei de volta à clareira onde fui amarrada àquele pinheiro. Disse a mim mesma que estava apenas verificando para ter certeza de que os campistas ilegais não haviam retornado ou que outros não haviam se estabelecido no mesmo local. Mas, na verdade, eu esperava, talvez tolamente, ver a criatura novamente. Ter mais um momento daquela conexão extraordinária. A clareira estava vazia e silenciosa, sendo lentamente recuperada pela floresta. O equipamento de acampamento havia sido removido, provavelmente coletado pelo departamento do xerife como evidência. As fogueiras não autorizadas haviam sido desfeitas e cobertas com folhas. Em 1 ou 2 anos, você nunca saberia que alguém ocupou aquele espaço, ou que algo significativo ocorreu ali. Sentei-me no chão, onde um tronco caído havia servido de descanso para a criatura durante nosso encontro anterior. E esperei por horas, enquanto o sol cruzava o céu e as sombras se moviam por entre as árvores. Nada apareceu. Nenhuma criatura emergiu do rododendro. Nenhum olho me observou das sombras da floresta. A clareira permaneceu comum e vazia. Quando a tarde começou a se transformar em noite e eu me preparava para aceitar que a criatura não viria, notei algo que havia ignorado antes. Uma depressão na terra macia perto da beira da clareira, parcialmente escondida sob uma samambaia caída. Aproximei-me para examiná-la mais de perto e minha respiração ficou presa no peito. Era uma pegada. Grande, inconfundível, com 5 impressões claras dos dedos pressionadas profundamente no solo escuro da montanha. A criatura estivera ali recentemente. Talvez
até me observando do esconderijo da floresta enquanto eu sentava e esperava. Ajoelhei-me ao lado da pegada e coloquei minha mão ao lado dela para ter uma escala. Minha mão mal cobria metade da largura. A pegada tinha pelo menos 43 centímetros de comprimento e talvez 18 de largura, grande demais para ser um pé humano. Peguei minha câmera pessoal, uma Canon compacta que eu carregava para todo lugar, e quase tirei uma fotografia dessa evidência notável. Mas então me lembrei da expressão da criatura quando tocou meu rosto, da confiança implícita naquele gesto e em sua decisão de se revelar para mim. Ela me libertara de um sofrimento certo e de uma possível morte, e não pedira nada em troca, exceto que eu mantivesse sua existência em segredo de um mundo que não a trataria com gentileza. Guardei a câmera sem tirar a foto. Em vez disso, sentei-me ali ao lado da pegada por um longo tempo, traçando seu contorno com a ponta do dedo, maravilhada com essa evidência física de algo extraordinário que eu nunca poderia compartilhar com ninguém. Então, cuidadosamente, escondi a pegada, varrendo folhas e detritos da floresta sobre ela, até que não fosse mais visível a uma observação casual. Algumas coisas, eu estava começando a entender, eram mais importantes do que provas. Alguns encontros eram para ser vivenciados em particular, guardados como tesouros pessoais, em vez de serem transmitidos ao mundo. A criatura havia confiado em mim o conhecimento de sua existência, havia demonstrado compaixão e inteligência que desafiavam tudo o que o establishment científico afirmava sobre o que era possível. O mínimo que eu podia fazer era honrar e proteger essa confiança. A vida seguiu seu curso, mas eu fui fundamentalmente mudada pelo que havia acontecido. Voltei às minhas funções como guarda florestal, patrulhando a floresta que eu amava, ajudando o fluxo interminável de visitantes que vinham para vivenciar essas montanhas, monitorando populações de vida selvagem e condições das trilhas. Mas agora, toda vez que eu caminhava pela natureza, me pegava procurando por sinais da presença da criatura, pegadas incomuns em lama macia, galhos quebrados em alturas muito grandes para qualquer humano ou animal conhecido alcançar, áreas onde a floresta parecia estranhamente silenciosa, como se tudo estivesse prendendo a respiração. Nunca mais via a criatura diretamente, mas às vezes sentia sua presença, uma sensação de estar sendo observada do esconderijo da floresta que era estranhamente reconfortante, em vez de assustadora. As duas mulheres que me agrediram nunca foram presas. O departamento do xerife rastreou sua Nissan abandonada até a área de descanso onde fora deixada. Mas foi aí que a trilha terminou. O policial Hernandes me disse que elas provavelmente estavam envolvidas na fabricação ou distribuição de drogas, o que explicaria sua reação extrema e violenta ao serem confrontadas por uma guarda florestal sobre violações de acampamento. O caso permaneceu tecnicamente aberto, mas efetivamente arquivado em poucos meses. Fiz as pazes com a falta de justiça, reconhecendo que havia recebido algo muito mais valioso do que ver minhas agressoras punidas. Eu havia recebido minha vida de volta e havia recebido o conhecimento de algo milagroso. Minha filha Rebeca me visitou naquele outono, passando uma semana comigo durante suas férias escolares no final de outubro, quando as florestas da montanha estavam em chamas de cor. Ela tinha 15 anos, naquela idade complicada em que os jovens estão lutando para descobrir quem são e no que acreditam sobre o mundo. Fizemos trilhas juntos todos os dias em que ela esteve comigo, e me peguei ensinando a ela coisas que meu próprio pai me ensinou quando eu tinha a idade dela. Como ler rastros de animais na lama macia, como se mover pela floresta silenciosamente o suficiente para se aproximar da vida selvagem, como respeitar a natureza e entender que os humanos são visitantes aqui, não donos. Em nossa última tarde juntos, estávamos sentados na varanda da minha cabana, observando o pôr do sol pintar as montanhas em tons impossíveis de laranja e roxo, quando Rebeca me perguntou algo inesperado. Mãe, você acredita no Bigfoot? A pergunta me pegou completamente de surpresa. Por que você está perguntando sobre isso? Alguns garotos na minha escola estavam falando sobre isso na semana passada.
Disseram que houve avistamentos nas montanhas dos Apalaches, que talvez eles sejam reais. Eu disse a eles que minha mãe trabalha na floresta e saberia se eles existissem. Ela me olhou com olhos de adolescente que eram simultaneamente céticos e esperançosos, querendo descartar fantasias infantis, mas também querendo permissão para acreditar em algo mágico. Então, eles existem? Considerei minha resposta com muito cuidado, antes de responder. Eu havia prometido não contar a ninguém sobre meu encontro, e essa promessa incluía minha própria filha. Mas, mais do que isso, reconheci que contar a Rebecca a sobrecarregaria com um segredo que ela teria que guardar, com o conhecimento de algo extraordinário que ela nunca poderia compartilhar com ninguém. Parecia injusto colocar esse peso em uma jovem de 15 anos. Eu acredito, eu disse lentamente, escolhendo minhas palavras com cuidado, que este mundo ainda contém mistérios. Essas florestas são vastas, e os humanos exploraram apenas uma pequena fração delas completamente. Poderia haver criaturas vivendo na natureza remota que ainda não descobrimos oficialmente? Eu acho que é possível. Acho importante manter a mente aberta sobre essas coisas e respeitar a ideia de que não sabemos tudo o que há para saber sobre nosso planeta. Mas você já viu algo estranho por aqui? Algo que não conseguiu explicar? Encontrei seus olhos e vi meu eu mais jovem refletido neles. Curiosa, ansiosa, querendo tanto acreditar em algo maior do que o mundo mundano e comum. Eu vi muitas coisas em 16 anos de trabalho nessas florestas. Eu lhe disse. Algumas delas eu posso explicar facilmente, e algumas delas me lembram que a natureza está cheia de surpresas que não entendemos completamente. Esse mistério é o que torna a natureza tão bonita e digna de proteção. Rebecca pareceu satisfeita com essa resposta, e deixamos o assunto de lado, enquanto a última luz se desvanecia do céu. Mas acredito que ela sentiu, em algum nível, que eu estava escondendo algo. Ela sempre foi perspicaz assim, mesmo quando adolescente. Os anos se acumularam como camadas de folhas caídas. A década de 1990 deu lugar aos anos 2000, e a tecnologia começou a transformar como as pessoas vivenciavam e documentavam o mundo natural. Celulares se tornaram comuns. Depois, smartphones com câmeras embutidas capazes de capturar imagens de alta qualidade. Dispositivos de GPS substituíram a navegação por bússola e mapa. Câmeras de trilha proliferaram pelas florestas, fotografando automaticamente qualquer coisa que se movesse através de suas zonas de detecção. A natureza selvagem, antes um lugar de mistério genuíno e território inexplorado, tornou-se cada vez mais pesquisada, monitorada e catalogada. Eu me preocupava com a criatura e outras como ela. Como poderiam permanecer escondidas em uma era em que todos carregavam uma câmera no bolso? Quando os satélites podiam fotografar cada acre da superfície do planeta? Quando drones podiam voar para os cantos mais remotos da natureza? Mas, de alguma forma, elas permaneceram escondidas. O Bigfoot continuou a ocupar o reino da lenda e da especulação, com fotografias borradas e filmagens questionáveis, mas nunca o tipo de evidência concreta e inegável que forçaria a ciência convencional a reconhecer sua existência. Parte de mim suspeitava que havia outros como eu, espalhados pelo país, e talvez pelo mundo. Pessoas que haviam encontrado esses seres em florestas remotas e haviam escolhido permanecer em silêncio para protegê-los de uma civilização humana que certamente tentaria explorar ou destruir o que não conseguia entender. Aposentei-me do serviço florestal em 2008, aos 57 anos, após 25 anos de serviço. Naquela época, Rebecca tinha 30 anos. Trabalhava como advogada ambiental em Charlotte, casada com um bom homem chamado Jonathan, de quem eu gostava genuinamente. Eles tinham um filho, meu neto Oliver, que acabara de começar o jardim de infância naquele ano. Tornar-se avó parecia surreal, essa nova geração estendendo a conexão entre o passado e o futuro. Mas,
Não deixei a floresta para trás quando deixei o serviço. Fiquei na minha cabana nos arredores de Brevard, complementando minha pensão com trabalhos ocasionais como guia para trilheiros sérios e fotografia de natureza que eu vendia para revistas e empresas de calendários. Passei meus dias vagando pelas trilhas que patrulhei por décadas, observando as estações passarem por sua progressão eterna, documentando o mundo natural com minha câmera. E às vezes, em noites tranquilas, quando a floresta estava se acomodando em seus ritmos noturnos, eu caminhava até aquela clareira onde fui amarrada a um pinheiro em agosto de 1993. A floresta já havia recuperado há muito tempo todos os vestígios da ocupação humana. Você nunca saberia que alguém acampou ali ilegalmente, ou que algo significativo aconteceu naquele espaço de aparência comum entre as árvores. Mas eu me sentava no chão, onde uma vez sentei com a criatura durante aquelas horas estranhas e maravilhosas de conexão, e pensava em meu extraordinário Salvador. Em 2015, quando eu tinha 64 anos, algo notável aconteceu. Eu estava caminhando por uma trilha remota nas profundezas da Shining Rock Wilderness, fotografando as espetaculares cores do outono que atraem visitantes de todo o país para essas montanhas, quando descobri algo que fez meu pulso acelerar. Um presente. Ali, colocado cuidadosamente sobre uma rocha plana ao lado da trilha por onde eu caminhava regularmente, havia uma coleção de itens arranjados com deliberação óbvia. 3 pinhas perfeitas posicionadas em um triângulo preciso. Uma pequena pilha de mirtilos maduros que claramente haviam sido colhidos recentemente. E uma única pena de uma águia real, iridescente sob a luz da tarde, sagrada para muitos dos povos indígenas que viveram nessas montanhas por milhares de anos, aí extraordinariamente rara de se encontrar. O arranjo era deliberado demais para ser um acaso. Alguém, ou algo, havia colocado esses itens ali intencionalmente, e eu sabia com certeza absoluta quem havia deixado aquele presente. Olhei ao redor com cuidado, examinando a floresta, e por um breve momento pensei ter visto um movimento na mata densa a cerca de 50 metros de distância. Um vislumbre de castanho avermelhado grande demais para ser um cervo, alto demais para ser um urso andando sobre as patas traseiras. Então, ele se foi, desaparecido nas sombras da floresta. Obrigada, eu disse em voz alta para a floresta aparentemente vazia. Obrigada por se lembrar de mim depois de todos esses anos. Deixei o presente exatamente onde estava, tirando apenas uma fotografia com minha câmera digital para ter algo tangível para lembrar daquele momento. Então, caminhei de volta para minha cabana, sentindo-me mais leve do que me sentia há anos. A criatura se lembrava de mim. Depois de 22 anos, ela se lembrava do nosso encontro e havia encontrado uma maneira de me fazer saber que ainda estava por aí, ainda sobrevivendo nessas montanhas. Na década seguinte, descobri outros presentes em intervalos irregulares, nunca no mesmo local 2 vezes, sempre inesperados. Uma pedra de rio perfeitamente redonda, colocada em um toco perto da minha cabana uma manhã. Uma guirlanda tecida com folhas de azedinha pendurada em um galho baixo ao lado de uma trilha que eu caminhava com frequência. Um arranjo de cogumelos de outono exibido em uma rocha plana, com o que só poderia ser descrito como intenção artística. Cada vez que encontrava uma dessas oferendas, sentia aquela mesma profunda sensação de conexão, de comunicação contínua com um ser que existia além dos limites da experiência humana normal. A criatura estava me fazendo saber que se lembrava, que valorizava nosso breve, mas poderoso encontro, que reconhecia a promessa que eu mantive por todos esses anos. Nunca mais a vi cara a cara. Parte de mim ansiava por outro encontro direto, outra oportunidade de sentarmos juntos naquele notável silêncio compartilhado. Mas outra parte de mim entendia que o que tínhamos era melhor do que isso, de certa forma. Um relacionamento construído sobre respeito e confiança mútuos,
sobre o entendimento de que algumas conexões permanecem significativas ao longo dos anos e da distância, sem exigir contato constante. Agora tenho 72 anos. Meu cabelo ficou completamente branco, e meus joelhos protestam em manhãs frias e úmidas, e minha visão exige óculos mais fortes a cada poucos anos. Rebecca e Jonathan me visitam regularmente com Oliver, que agora tem 18 anos e está prestes a começar a faculdade, tendo se tornado um jovem atencioso que compartilha meu profundo amor pela natureza. Ensinei-lhe tudo o que sei sobre a floresta ao longo de sua infância e adolescência. Como respeitar o mundo natural, como se mover por lugares selvagens com consciência e humildade. Como entender que os humanos são hóspedes na natureza e não seus donos ou mestres. Na semana passada, Oliver e eu fomos caminhar juntos na área perto de onde fui amarrada àquele pinheiro há mais de 30 anos. Ele me contava sobre seus planos de estudar ciências ambientais na faculdade, sobre seu desejo ardente de ajudar a proteger lugares selvagens e as criaturas que dependem deles. Eu ouvia com enorme orgulho, reconhecendo que pelo menos parte de sua paixão havia crescido do tempo que passamos juntos nessas montanhas antigas. Paramos para descansar em uma pequena clareira cercada por cicutas maciças, e Oliver se afastou para fotografar alguns fungos incomuns que cresciam em um tronco caído. Enquanto ele estava ocupado com sua câmera, notei algo na base de uma cicuta particularmente grande. Uma depressão no musgo espesso, com a forma inconfundível de uma mão maciça. Aproximei-me para examiná-la mais de perto, e minha respiração ficou presa na garganta, exatamente como tantos anos antes. A marca era recente, provavelmente feita no último dia ou 2, com base na nitidez com que as bordas estavam definidas. Ajoelhei-me e coloquei minha mão envelhecida ao lado dela para comparação. A marca da mão ofuscava completamente a minha. "Vovó, o que você encontrou?" chamou Oliver, caminhando de volta em minha direção com sua câmera. Rapidamente, cobri a marca com um pouco de musgo e folhas, escondendo-a da observação casual. "Apenas um crescimento de fungo interessante", eu disse, endireitando-me com um pequeno gemido dos meus joelhos protestantes. Nada de especial, mas enquanto caminhávamos de volta para minha caminhonete na luz do entardecer, senti aquela sensação familiar de estar sendo observada, não ameaçada ou perseguida, simplesmente observada com atenção calma, e eu sabia que a criatura estava lá fora em algum lugar, ainda sobrevivendo nessas montanhas depois de todos esses anos, ainda vivendo sua vida oculta na vasta e inexplorada natureza selvagem. Naquela noite, sentada na minha varanda com uma xícara de chá de camomila esfriando nas mãos, pensei em finalmente escrever minha história. Eu guardara o segredo por 32 anos, e não viveria para sempre. Meu corpo me lembrava desse fato de forma mais insistente a cada estação que passava. Deveria haver algum registro do que aconteceu? Alguém deveria saber sobre o dia em que um Bigfoot me libertou de um sofrimento certo e me mostrou que a inteligência e a compaixão existem além dos limites que assumimos. Mas então pensei nos presentes que encontrei ao longo das décadas, na confiança que a criatura depositara em mim, no acordo implícito que fizemos naquela clareira há tanto tempo. Ele salvara minha vida, e eu protegeria sua existência. Esse era o acordo, mesmo que nunca o tivéssemos dito em voz alta. Algumas histórias, percebi enquanto a última luz se desvanecia do céu de outono, não são para serem contadas. Alguns segredos são para serem guardados, carregados e honrados. O mundo está se tornando menor e mais documentado a cada ano que passa. Há menos lugares verdadeiramente selvagens, menos mistérios genuínos, menos coisas que a ciência não pode explicar e a tecnologia não pode capturar. Mas ainda existem seres lá fora, na natureza profunda, que existem além de nossa compreensão e documentação. Ainda há maravilhas se escondendo nas sombras de florestas antigas.
Talvez seja exatamente assim que deva ser. Não vou escrever esta história. Não a compartilharei com Rebecca ou Oliver, ou qualquer outra pessoa que possa ser sobrecarregada por um conhecimento que não pode verificar ou compartilhar. A criatura salvou minha vida há 32 anos, em um dia escaldante de agosto, e o mínimo que posso fazer em troca é preservar sua privacidade, sua segurança, seu direito de existir sem interferência ou exploração humana. Quando eu morrer, e esse dia se aproxima mais rápido do que gosto de contemplar, o segredo morrerá comigo. A criatura permanecerá onde pertence, no reino da lenda e da possibilidade, em vez de ser capturada, estudada e transformada em uma curiosidade científica. Talvez esse seja o maior presente que posso oferecer em troca do presente da minha vida. Mas às vezes, em noites tranquilas como esta, quando as montanhas estão se acomodando em seus ritmos antigos e as estrelas estão aparecendo uma a uma acima dos cumes escuros, sento-me na minha varanda e penso naquele dia de agosto. Lembro-me da inteligência ardendo naqueles olhos castanho escuros. Lembro-me da gentileza daquelas mãos maciças enquanto trabalhavam para me libertar. Lembro-me da compaixão de um ser que tinha todos os motivos para temer e evitar os humanos, mas escolheu, em vez disso, ajudar um que estava sofrendo. Lembro-me do gesto que ele fez, mão no peito e depois estendida em minha direção. De nada. E eu sorrio, sabendo que fui uma das afortunadas. Encontrei algo extraordinário. Algo que a maioria das pessoas nunca vivenciará. Algo que provou que o mundo é mais estranho e maravilhoso do que nos permitimos imaginar. Recebi um presente que vai muito além da minha sobrevivência física. Recebi o conhecimento de que compartilhamos este planeta com seres que desafiam nossa compreensão de inteligência e compaixão. O sol está se pondo agora, pintando o céu sobre a Looking Glass Rock em tons de carmesim e ouro que parecem incendiar as montanhas. A floresta está se acomodando em seus ritmos noturnos. Os pássaros diurnos se calando enquanto as criaturas da noite começam a se agitar. Em algum lugar lá fora, na vasta natureza selvagem das Blue Ridge Mountains, em um dos inúmeros vales remotos e escondidos que os humanos raramente penetram, uma criatura também está se acomodando para a noite. Uma criatura que a maioria das pessoas acredita que não pode existir. Que a ciência insiste que não passa de folclore e identificação equivocada. Mas eu sei que ela é tão real quanto as árvores antigas, as montanhas erodidas e as estrelas que começam a aparecer no céu que escurece. Levanto minha xícara de chá frio em um brinde silencioso a essa criatura, onde quer que ela esteja esta noite. Obrigada, velho amigo. Obrigada pela minha vida, pelos presentes que você deixou ao longo dos anos, pela lembrança de que algumas coisas valem a pena ser protegidas, mesmo ao custo de nunca acreditarem em nós. O mundo não precisa saber que você existe, mas sou grata, além de qualquer palavra que eu pudesse dizer por saber. Isso é suficiente, sempre foi suficiente. E na escuridão que se adensa, de algum lugar profundo na floresta que amei e protegi durante a maior parte da minha vida, ouço um som, uma vocalização baixa e ressonante, que poderia facilmente ser confundida com o vento passando pelas folhas de outono, ou uma coruja distante começando sua caça noturna. Mas eu sei o que realmente é. É uma saudação. Ou talvez seja um reconhecimento de que nós dois ainda estamos aqui, ambos ainda mantendo a fé na promessa feita naquele dia de agosto, há tanto tempo. Ambos ainda protegendo o mistério de um mundo que não entenderia. Eu sorrio e sussurro no ar que esfria da noite. Adeus, amigo. Fique seguro por aí. Fique escondido. Fique livre. E então o som se desvanece no silêncio da floresta. E há apenas a noite e as estrelas, e as montanhas, sentinelas eternas ao meu redor. Algumas promessas valem a pena ser mantidas por toda uma vida. Alguns mistérios valem a pena ser preservados contra todas as forças que os exporiam e explorariam.
E algumas conexões, mesmo as impossíveis, que nunca deveriam ter acontecido de acordo com tudo o que pensamos saber sobre o mundo, são feitas para durar para sempre. Mesmo que existam apenas na memória e nos presentes silenciosos deixados por mãos que, segundo todas as fontes oficiais, não existem. Sento-me na minha varanda na escuridão, em paz com meu segredo, e observo as estrelas girarem lentamente acima das montanhas que foram meu lar e meu propósito por tantos anos. Amanhã haverá trilhas para caminhar e florestas para proteger, e talvez outro presente esperando em algum lugar para me lembrar que não fui esquecida. Mas esta noite há apenas este momento, esta gratidão silenciosa, esta certeza de que o mundo contém mais maravilhas do que podemos imaginar. E em algum lugar na vasta natureza selvagem, uma criatura que salvou minha vida há 32 anos está olhando para as mesmas estrelas, vivendo sua vida oculta nas sombras dessas montanhas antigas. Estamos conectados através da distância e dos anos, unidos por um encontro que mudou tudo o que eu pensava entender sobre o que é possível. Essa conexão durará até que eu dê meu último suspiro, e talvez de alguma forma que não consigo entender. Até mesmo além disso, a noite se aprofunda ao meu redor, e a floresta está viva com sons e movimentos que a maioria dos humanos nunca percebe. Fecho os olhos e escuto, sentindo o pulso da natureza selvagem que foi o trabalho da minha vida e meu maior amor, em algum lugar lá fora. Um ser extraordinário está fazendo o mesmo, ouvindo os mesmos ritmos antigos, respirando o mesmo ar da montanha. Não somos tão diferentes, aquela criatura e eu. Ambos somos guardiões dos lugares selvagens. Ambos entendemos que algumas coisas valem a pena ser protegidas a qualquer custo. Ambos sabemos que os maiores tesouros são muitas vezes aqueles que nunca podemos compartilhar, provar ou exibir aos outros. O segredo está seguro comigo, e a memória permanece tão vívida e preciosa quanto o dia em que foi criada. Um presente que carregarei comigo para sempre, até o fim e além.